Eleições Esporte Clube do Recife. E você tem aqui na Eu Pratico Esporte TV 12 anos de experiência, a melhor cobertura diferenciada. E olha o que a gente preparou já para esta semana. Confira a agenda. O candidato e presidente Yuri Romão, quarta-feira. Já no dia seguinte, Andrei Camp, jornalista e formado em Direito com mestrado em área desportiva. E na sexta-feira é a vez de conversar com o candidato Carlos Antônio Filho. Pratique esporte com qualidade. A melhor cobertura é aqui. Bom dia, nação rubro-negra, tudo bem? Sou Alessandro Matias e você está na Eu Pratico Esporte TV. Vamos embora? Vamos embora. Inscreva-se, acione o sino das notificações e forneça o like. Pratico esporte com qualidade. Vamos lá? Fala, nação rubro-negra, tudo bem? Bom dia, Alessandro Matias, estou na área, ao meu lado o professor Aníbal, direto de Portugal. Hoje a gente vai ter entrevista, né? Colocamos aí a divulgação, né? A partir de amanhã, da questão aí dos candidatos. Hoje a gente tem o doutor Ademar Higueira, que é, inclusive, candidato à presidência do Conselho Deliberativo do Esporte do Recife na chapa do Yuri Romão. E por falar em Yuri Romão, a gente vai falar justamente sobre essa questão, já que doutor Ademar Higueira tem uma vasta experiência no direito e, claro, vai defender a tese, né, de que muitos da oposição colocam como contrários à candidatura do candidato, né, e atual presidente Yuri Romão. Aníbal, boa tarde para ti, querido. Aprendi que agora é a tarde aí na Europa, né? Bom dia. Olha, boa tarde, tá vendo? Confundi, foi tudo agora. Depois de quase 3 anos o cara aprende, é isso. Vamos embora, Alessandro. Essa semana é uma semana decisiva, né? Por assim dizer, uma semana pré, né? Semana pré-eleição. Então, uma semana que é muitas nuances, né? Muitas águas vão rolar por debaixo dessa ponta até o dia 16. Então, daqui a 2 semanas, basicamente, teremos a eleição do Esporte do Recife. Então, torcedor, venha para cá, venha praticar esporte conosco, porque muita coisa pode rolar. Você, melhor do que ninguém, entende que a política do esporte é dinâmica. Quem estava com semana passada, essa semana não está mais, mas pode ser que a próxima semana esteja, e é isso. Vamos embora. Conquista de votos. Aníbal, vou pedir para ti ajeitar o microfone, está muito abafado o teu microfone. E aproveitar, vou chamar o doutor Ademar Higueira, que está com a gente aqui mais uma vez. Bom dia, doutor Ademar Higueira. Obrigado pela vinda novamente, desta vez como candidato, né? A gente estava conversando um pouquinho off, colocou o pezinho na ilha, tem que botar os dois, daqui a pouco, quando vê, está dentro do processo. Bom dia, obrigado, doutor Ademar. Bom dia, Alessandro. É uma satisfação, mais uma vez, né? Tive a oportunidade de estar contigo naquele processo de reformulação do Estatuto do Esporte Clube do Recife, que foi um trabalho bem exaustivo, né? Que terminou por demandar um trabalho político, né? Porque nós fizemos um trabalho técnico, nós visávamos exclusivamente aprimorar o Estatuto, modernizar, adequar o Estatuto a essa nova realidade do futebol brasileiro e a nova realidade do futebol rubro-negro, né? Porque nós tínhamos um clube já moderno, um clube que conseguia entrar
passar dessa coisa da administração amadora, né, para uma modernização, para uma estrutura executiva, para uma estrutura de governança séria, e nós tínhamos tudo isso ainda amparado num estatuto muito antigo, né, no estatuto presidencialista, naquela história do futebol do Cartola, né, que o esporte sofreu muito com isso, e ainda bem, há muito se deriva desse trabalho que o presidente Yuri fez no esporte, de modernizar, e nós tínhamos toda uma parte de legislação arcaica ainda pensando, né, em gestões amadoras. E aí nós conseguimos modernizar isso, fazer esse trabalho. A minha contribuição enquanto conselheiro, né, eu tive a honra do presidente Silvio Neves Batista, do presidente do Conselho, me delegar a presidência de uma comissão de notáveis, né, uma comissão que eu tive a honra de participar pela capacidade de todos os membros que compunham, né, a comissão, mas, enfim, o meu trabalho era um trabalho técnico, terminou envolvendo, você participou disso tudo conosco, né, acompanhou, envolvendo um processo político, que era a aprovação do estatuto na Assembleia Extraordinária do Clube, onde eu tive que participar um pouco desse movimento político, não sendo eu... não estava ali disputando nenhum cargo, mas tive que participar até para esclarecer as pessoas, que se confundiu muito, né, a questão do estatuto com a eleição agora que se avizinha, né, já se fez política naquele momento do estatuto, e a gente teve que enfrentar muitas barreiras, esclarecer muita coisa foi deturpada, muita coisa foi trazida à grande mídia de forma equivocada, e a gente teve que trabalhar muito, né, aprovamos o estatuto, e agora eu acho até que o reflexo desse trabalho aí junto à comissão e junto ao conselho terminou me legitimando, e o presidente Yuri me convocou, juntamente com o vice-presidente que está na chapa também, que também é conselheiro, que também participou da comissão do estatuto, que é o advogado, né, procurador do Estado, ex-chefe da Procuradoria, César Caula, né, que eu tenho a honra de ser o vice no conselho. Eu coloquei presidência, é a vice, é isso? Não, eu sou candidato à presidência do Conselho Deliberativo e César Caula é candidato a vice-presidente do Conselho Deliberativo. Na verdade, a chapa é composta pelos os dois do Executivo e os dois do Deliberativo, né? Eu pensei que tinha ouvido diferente aqui. Doutor Ademar, vamos então para o que interessa, né? Assim, da maior, né, parte desse nosso encontro hoje aqui, que é a possibilidade ou não, né, esse debate da candidatura do atual presidente, agora candidato Yuri Roman. A oposição coloca o artigo 85 do Estatuto, né, do Estatuto do Esporte do Recife, me corrija se eu estiver equivocado, onde diz que o presidente executivo é eleito, juntamente com o vice-presidente executivo, pela AGO, em escrutínio secreto, pelo mandato de 2 anos, sendo vetado o exercício de mais de 2 mandatos consecutivos. No artigo 86, há um complemento, né, e aqui, se o senhor vai me corrigir, se for o caso. Decorrida a metade do mandato do presidente executivo, se houver vacância do cargo, este será assumido pelo vice-presidente executivo pelo restante do mandato. Aí no parágrafo 1º, diz assim: ocorrendo a vacância do cargo de presidente executivo, antes de alcançá-la a metade do mandato, será realizada a eleição para o cargo no prazo máximo de 15 dias e a substituição do vice-presidente executivo será provisória. Parágrafo 2. O vice-presidente, no exercício provisório do cargo de presidente executivo, dará continuidade às ações por este desenvolvidas. E agora eu passo para o amigo para que responda a leitura dos leigos, olhando para o artigo em si, vamos colocar assim, e por que não, né? A gente lendo objetiva uma situação. Mas o porquê Yuri Roman pode ser candidato a presidente do Esporte Clube do Recife no próximo biênio? Tá, vamos primeiro, acho que é importante a gente fazer uma linha do tempo aqui, tá, Alessandro? Aí você me ajuda, né, para que as pessoas que estão ouvindo entenderem bem essa situação. Vamos lá. Nós tivemos uma eleição, né, que, salvo engano, era Milton Bivar, não é isso? Saiu vencedor no pleito para uma eleição para 21 a 20...
janeiro de 21, dezembro de 22, ok? Logo após, houve a renúncia do presidente, e aí houve um novo escrutínio, isso em julho, que foi a data mais ou menos, em junho a renúncia, em julho de 21, onde se elege para um mandato tampão. Por que é um mandato tampão? Porque não é um mandato para 2 anos de exercício do cargo de presidente. É um mandato menor do que estabelecido no estatuto, é um mandato tampão. E aí o Leonardo Lopes, né, meu amigo Leonardo Lopes, ele é eleito para presidente para dirigir o clube julho de 21 até dezembro de 22, certo? Em outubro de 21, né, no início ainda da gestão Leonardo, ele se licencia do exercício do cargo e assume temporariamente a presidência, o vice-presidente, mas na condição de vice-presidente substituto. Então, Yuri fica de outubro de 21 até março de 21 na condição de vice-presidente, substituindo o presidente licenciado. E aí, em março de 22, a renúncia efetiva e formal do presidente Leonardo Lopes, e Yuri assume a presidência, ou seja, ele passa a exercer o cargo de presidente em março de 22, e Yuri, portanto, cumpre o restante do mandato, que é o mandato dele em condição de presidente de 10 meses, ok? De 10 meses nesse primeiro mandato, e aí vem as eleições de 2022, ele é eleito e fica até agora, 2024. Então, Yuri exerce efetivamente a condição de presidente em 2022, março a dezembro, no mandato de Leonardo Lopes, e depois o segundo mandato. E a grande discussão é se esse período de 10 meses, não é, na condição efetiva, no exercício efetivo da presidência, poderia ser equiparado para efeito de se considerar um mandato, e, portanto, ele, como teve um segundo mandato de 2 anos, o impediria de concorrer agora. E aí nós entendemos, aí eu tive o cuidado de analisar com vários advogados, inclusive com o candidato a vice-presidente César Caula, com o jurídico do clube, nós analisamos efetivamente o estatuto e verificamos que o sinal cortou um pouco, Alessandro, foi impressão minha? Não, tudo ok, doutor. Tudo ok, doutor Tudo Ademar. ok, né? Tudo ok, pode falar. Isso. E aí nós, inclusive, para que eu pudesse ser candidato, logicamente, numa chapa que Yuri era o candidato a presidente, nós tínhamos que analisar isso, né? Nós não íamos fazer uma aventura, né, de lançar uma candidatura, de participar de uma chapa, para a chapa ser impugnada e ser, como já foi, efetivamente, né, ser impugnada e não levar a cabo aí essa estruturação. Mas o primeiro ponto que a gente tem que fazer é diferenciar os conceitos, fazer uma diferenciação. Toda vez que se começa a falar de eleição do esporte, há sempre uma tendência de se comparar a eleição de uma entidade privada, que é o esporte, com a eleição para cargos públicos, não é? Para prefeito, para governador, para presidente da República. E isso é sempre uma interpretação muito normal, principalmente dos advogados que estão acostumados a trabalhar no âmbito do direito eleitoral. E essa diferenciação tem que ser efetivamente feita. São 2 gêneros de normas completamente distintas. Nós temos as normas eleitorais, nós temos a Constituição da República, que disciplina, não é, que complementa as normas eleitorais, nós temos as leis especificamente voltadas para disciplinar as eleições para esses cargos, e nós temos o Estatuto do Esporte Clube do Recife, que é a regra que disciplina a eleição do esporte. Não é? Nós não podemos trazer complementar o Estatuto do Esporte com regras que são completamente distintas, que têm finalidades distintas, apenas se dirigem ou se voltam a processos eleitorais outros completamente distintos, ok? Então, vamos para o artigo 85. O que é que diz o artigo 85? O presidente e o executivo eleitos, juntamente com um vice-presidente executivo, pela GO, em escrutínio secreto, para mandato de 2 anos, é eleito, juntamente com o vice-presidente executivo, pela GO,
em escrutínio secreto para um mandato de 2 anos, vamos pontuar aí, para um mandato de 2 anos, sendo vetado o exercício de mais de dois mandatos consecutivos. Então, a própria lei ela estabelece, né, que a vedação é para que haja dois mandatos do presidente eleito, né? O presidente eleito ele não pode exercer mais de 2 mandatos consecutivos de 2 anos. O que aconteceu aqui nessa linha do tempo que eu fiz? O presidente Yuri nunca foi eleito presidente para o primeiro mandato. Ele foi eleito vice-presidente. O presidente Yuri nunca exerceu um primeiro mandato de 2 anos. Então, ele não foi eleito na condição de presidente, ele foi eleito na condição de vice. E essa restrição a mais de 2 mandatos consecutivos se diz ao presidente e não ao vice-presidente. Então, ele foi eleito no primeiro mandato para vice-presidente e o segundo mandato para presidente. Então, essa regra do artigo 85, ela já é uma regra restritiva. Ela restringe o mandato de um presidente a 2 mandatos consecutivos de 2 anos. E a pessoa não pode mais exercer esse mandato. Ou seja, é uma norma restritiva. Então, como se trata de uma norma restritiva, a interpretação que a gente tem que dar é uma interpretação restritiva. A gente não pode dar uma interpretação ampliativa a isso. O que a lei fala é 2 eleito, vou repetir, eleito para mandados de 2 anos, sendo vedado o exercício de mais de 2 anos consecutivos. Você diz, mas o artigo 86, o parágrafo 1º, ele estabelece que na vacância do cargo, como se deu na renúncia do Leonardo Lopes, ele passou a ter o exercício de presidente. Mas ele passou a ter o exercício de presidente em virtude da renúncia do presidente. Esse exercício se equipararia a um mandato para efeito do artigo 85? Não. Por que não? Porque não existe uma outra norma no estatuto, tá? Não existe nenhum outro artigo, não existe nada no estatuto que diga que se o vice-presidente assumir o exercício do mandato durante o mandato de outro presidente que renunciou efetivamente, a ele será também aplicada a norma do artigo 85, que é uma norma restritiva ao presidente eleito e não ao vice-presidente. E aí eu vou dar um exemplo bem claro para vocês entenderem, porque termina a gente fazendo explicação muito confusa. Vamos para o artigo da Constituição, que está todo mundo falando nisso, tá? O que é que diz o artigo da Constituição, que é o artigo 14, parágrafo 5º da Carta Magna, que eu já disse que não pode se aplicar efetivamente a eleição do esporte, mas vamos fazer uma leitura para que vocês entendam a interpretação. Artigo da Carta Magna trata especificamente sobre eleições para presidente da República, governadores de estados e prefeitos municipais, ok? E estabelece a impossibilidade de mais de uma reeleição a quem houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos. Ou seja, ele estabelece, diferentemente do que se vê no Estatuto do Esporte Clube, uma hipótese de inelegibilidade oponível a substitutos ou sucessores do mandato originariamente eleito. A Constituição ela diz, olha, você vice-presidente, você vice-governador ou você vice-prefeito, se você assumir, se um desses renunciar, tá? E a gente vê muito essa situação, no caso que prefeito concorre a governador, governador concorre a prefeito, ele renuncia, assume. Se você renunciar, a Constituição diz, neste caso, se você renunciar, se houver a renúncia, você que houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, também se aplica a esse as regras de não reeleição naquelas situações. Então, veja, o constituinte, o legislador constituinte, se preocupou em trazer uma norma para restringir mais ainda o conceito geral.
Ele diz, olha, não é só o prefeito que não pode ter mandatos consecutivos ao seu critério. Não. Se o vice assumir, conta como mandato. Tá? Então, a Constituição, especificamente por ser uma norma restritiva, ela trouxe este conceito. Está lá dito. Tá? Então, esse é um exemplo que não é aplicado ao Estatuto do Esporte, mas é um exemplo, claro, de que o legislador, se quisesse que o vice, ao assumir a presidência, não pudesse mais, que aquele mandato contasse para efeito de recondução de reeleições, ele teria que ter, especificamente, como fez a Constituição, disciplinado isso no Estatuto. E isso no Estatuto não tem. Então, é esse conceito que a gente entende e afasta qualquer possibilidade da inelegibilidade de Iuri. Iuri foi eleito para vice-presidente. Iuri, no mandato tampão, eu entendo, inclusive, Alessandro, que se Léo Lopes, que foi eleito presidente, tivesse exercido os 2 mandatos em vez de Iuri, acabou o primeiro mandato de Léo Lopes, acabou o segundo, ele poderia concorrer agora. Porque ele foi eleito para um mandato de 1 ano e meio, um mandato tampão, quando o artigo 85 fala em mandatos de 2 anos. E não tem nenhuma regra que diga que, em caso de mandato tampão, o presidente que substituiu o presidente anterior também entraria entendeu? Não é só o exercício do mandato que enquadra nessa regra. Não é o exercício do mandato, mas sim o que o dispositivo traz, que são 2 mandatos consecutivos de 2 anos e o candidato eleito para presidente. Tá? Como não tem nenhuma norma, como tem a Constituição para cargos públicos, que disciplina essa matéria, Iuri seria elegível. Entendi. Para o torcedor, né? Depois vai que está complexo aí a situação da conversa, que foi muito bem explicada pelo doutor Ademar. E me corrija, doutor. São 2 situações. Primeiro, o Iuri, segundo o doutor Ademar Rigueira, fez um mandato tampão, o que não contou como mandato para 2 anos. E a segunda é que, dentro do Estatuto do Esporte, como ele citou a Constituição, que rege, né, uma situação, complementa com a outra com regras, dentro do Estatuto do Esporte, ele não discrimina necessariamente, pontualmente, a questão do presidente que, usando um termo bem simples aqui, tenha feito o mandato tampão. Então, a explicação e a tese, né, doutor, do doutor Ademar Rigueira e da chapa do presidente Yuri Romão, vai por esse caminho, nesses 2 pontos. Aníbal, por gentileza. Doutor, muito boa tarde, muito bom dia para o senhor, né? Há uma temeridade, doutor, que caso haja uma impugnação, como houve em 2021, isso atrase de um processo eleitoral, como foi em 2021, que nos custou um acesso. Naquele ano tivemos 5 presidentes no Esporte Clube do Recife, e isso é uma bola de neve, porque já é um processo que é muito demorado. A Série B acabou no dia 24 de novembro e a eleição só vai ser... Aníbal, teu microfone está complicado, está ruim. Vamos lá, então. Deixa, enquanto ele se recupera lá de novo, eu troco o microfone que eu acho melhor, Aníbal. Vamos lá. Direito tem muito, né? A gente vai conversar aqui com a linguagem bem para o torcedor entender assim. Direito tem muito no geral, né? Quem está fora diz assim, é interpretação. Né? A exemplo do que estava apoiando o Yuri Romão, o Martorelli, que é um dos grandes, assim como o amigo, né? Um dos grandes nomes do direito no Brasil, e ele diz que não. Aí, puxando um pouquinho esse lado aí do Aníbal, que depois ele volta daqui a pouquinho, eu pergunto, mesmo assim, né, diante do que vocês imaginam, uma possibilidade de ser judicializado, porque é uma grande preocupação nossa, eu inclusive, de que isso seja judicializado. Por exemplo, vamos lá, Yuri ganha a eleição e vai se decidir, vai subir para o STJ e vai, enfim, e fica aquela complicação jurídica que a gente não sabe quem é o presidente e se vai ter outra eleição, aí começa, a gente sabe como é dentro do esporte, né? A torcida, a imprensa, Pernambuco, vai parar, né? Futebol, falando de futebol, vai dar uma parada. Existe essa possibilidade, vocês trabalham também com um plano B, de repente, de uma interpretação, mesmo que
a vista de vocês equivocada? Olha, há possibilidade. Já houve uma impugnação, tá? A interpretação, ao nosso ver, que foi dada é amparada no direito eleitoral, tá? É tempo de mandato, porque não foi é mais de 6 meses, exercício do cargo, tudo isso está vinculado ao direito eleitoral, está vinculado a cargos públicos e não ao disciplinamento de uma eleição de entidade privada. Então, a possibilidade dessa interpretação existe uma comissão eleitoral, a comissão eleitoral é criada justamente para dirimir essas pendências, já houve a impugnação de uma das chapas, a nossa chapa vai se defender da impugnação, e lógico que tudo há a possibilidade de se chegar ao judiciário. O que a gente espera é que nós estamos... Eu acho que é uma eleição do Esporte Clube do Recife, onde os sócios precisam decidir, onde os sócios precisam participar. Não é? O sócio precisa terminar lá no dia da eleição, dizer assim, eu quero o Yuri novamente, eu acho que Yuri tem capacidade de ser o presidente, eu acho que Yuri reestruturou o nosso clube, não transformou o Esporte Clube do Recife, eu quero votar nele. Isso, para mim, é o que interessa. É o processo democrático interno. Se a comissão validar ou não, logicamente, se a comissão eleitoral não validar a interpretação de que Yuri é elegível, né, a chapa poderá modificar os nomes, alterar os nomes até o processo eleitoral. Se a comissão eleitoral entender que não há inelegibilidade, que ele é elegível, Yuri vai ser o candidato e vai se submeter ao processo democrático e os sócios vão decidir qual das chapas vai sair vencedora. O ingresso na justiça, para mim, é um desserviço ao Esporte Clube do Recife, né? Mas é uma possibilidade, todo mundo tem direito de acessar a justiça, de recorrer à justiça, e nós vamos defender lá. Mas a candidatura de Yuri é uma candidatura para vingar, é uma candidatura para ganhar o processo eleitoral e dar essa continuidade ao esporte, de gestão, de governança profissional do esporte, não que a gente pretende fazer. Doutor Ademar, não ficou claro para mim se a comissão eleitoral negar a candidatura do Yuri Romão, vocês não vão recorrer, não vão para a justiça, não vão para nada. Vai acatar e muda-se a chapa? Não ficou claro para mim. Ou não, mantém-se e vai brigar por ela. Essa é uma decisão que não é só minha, é uma decisão da chapa, tá? Mas eu entendo que a comissão eleitoral, em negando as pretensões da inscrição da chapa, né, isso tem que ser avaliado, mas eu acredito que haveria uma mudança aí da presidência, que é uma possibilidade também. Não é a possibilidade, nós não estamos admitindo isso, porque nós não acreditamos nessa possibilidade, mas o estatuto permite essa substituição até lá. Então, o ingresso na via judicial, eu acredito que seria a última opção nossa. Nós vamos defender perante a comissão eleitoral, e acredito que a comissão eleitoral, pelas razões que nós estamos trazendo, né, pelo direito que nós estamos, deve acatar a inscrição. Né? Eu acho que o recurso à via judicial é trazer um elemento externo para a decisão do esporte, e isso é muito ruim para o processo democrático. Né? É como se o judiciário estivesse opinando, estivesse intervindo na vontade do sócio do esporte. Então, se o pleito ocorrer, né, espero que o resultado, se o pleito ocorrer com as chapas que estão inscritas, espero que o resultado seja respeitado por todas elas, porque é a vontade do torcedor rubro-negro. Aníbal, vamos lá. Isso é um prazo, doutor, para a comissão avaliar isso, porque parece que a chapa do Rafael Arruda já solicitou essa questão da impugnação. Há um prazo para a comissão eleitoral avaliar essa questão antes, por exemplo, do dia 16? A comissão eleitoral ela tem um prazo específico para analisar isso? Nós temos um prazo para responder, salvo engano, até amanhã, né? Isso está sendo já preparado, e a comissão com certeza tem que apreciar. Eu não sei especificamente, eu não me recordo especificamente o prazo que a comissão tem para tomar essa deliberação, mas com certeza antes do processo eleitoral
né, que já está iniciado o processo eleitoral, mas com certeza em tempo hábil para que haja, se for o caso, uma alteração da chapa ou não. Tá? Mas aí essa decisão é em tempo hábil para a eleição propriamente dita. Ok. Mais alguma dúvida, Aníbal? Não, e assim, é bom falar também para o torcedor que o doutor Ademar, ele também fez parte da reforma do Estatuto do Esporte para a questão da SAF, né? Ele fez parte da comissão do Estatuto que reformulou, né? Que fez essa reforma do Estatuto. Possibilita a SAF. Possibilita a SAF, né? Então, assim, essa eleição é muito importante porque a partir de 1º de janeiro de 2025 vai entrar em voga o novo Estatuto do Esporte Clube do Recife, que vai ocorrer N mudanças, né? Que o doutor Ademar corroborou, como o Conselho Deliberativo, com o presidente e com o vice, a questão do CEO, o Conselho de Administração, enfim, toda a preparação que se tem para que, assim queira Deus, algum investidor venha para o lado daí e queira investir no Esporte Clube do Recife. Estamos preparados, então parabéns para o doutor Ademar e sua comissão que preparou, né, o meio de campo para que tão somente alguém que quiser investir no Esporte Clube do Recife como SAF, que significa Sociedade Anônima de Futebol, doutor Ademar e sua comissão preparou tão somente o estatuto, né, e o modificou para isso. Doutor Ademar, agradecer ao amigo. Algo mais a falar aí com a torcida rubro-negra? Não, essa intervenção foi muito oportuna, porque, como eu disse no início, nós entramos mais para lidarmos com a questão técnica, que era o estatuto, tá? E, assim, esse trabalho me aproximou muito da gestão e, assim, a opção de concorrer agora ao pleito de presidente do Conselho Deliberativo foi muito derivado do que eu vi na gestão, né? Não só a possibilidade da SAF, mas antes de se falar da SAF, se transformar o clube num ambiente viável, né? Numa gestão corporativa, na profissionalização, na questão da recuperação judicial do clube, nos investimentos que foram feitos. Por exemplo, nós vamos tratar de assuntos na próxima gestão extremamente sérios, Alessandro. A gente pode até voltar a discutir isso aqui, né? Eu sei que o tempo é curto, mas não só a gente vai discutir da SAF, isso passa pelo Conselho, né? O Conselho tem uma participação preponderante e fundamental na escolha e no processo do investidor que vem através de uma SAF, mas a gente tem outros temas que são interessantíssimos, né? O esporte está num processo de compliance gigantesco, de um procedimento de compliance, de controle. No esporte não se tinha nada, era uma verdadeira bagunça em termos de contas, em termos de... E hoje nós estamos criando, um dos projetos, se ter o jurídico exclusivo, um jurídico do esporte exclusivo para o futebol, né? Esse é um grande passo para a profissionalização do futebol, a gente ter um jurídico que não atue no clube como um todo, mas atue exclusivamente no futebol. Um jurídico voltado para contratos, né? Que faça todo um programa de integridade dentro do departamento de futebol, de gestão. Né? Hoje, os contratos de jogadores, de técnicos, enfim, os contratos empresários, eles estão cada vez mais detalhados, né? De uma riqueza cada vez maior no futebol. E isso o esporte tem que estar preparado e a gente tem que colaborar isso enquanto presidente do Conselho. Quando o Pepa resolveu ficar, e ele diz isso o tempo todo, é porque ele encontrou no esporte esse ambiente, não é só um ambiente do futebol, não é só o jogador, mas ele encontrou no esporte já esse ambiente profissionalizado. Então, ele entendeu que aqui ele poderia trabalhar com esse ambiente do futebol moderno. Mas muita gente reclama que o esporte demorou muito para subir para a Série A. Eu, como torcedor, né, já reclamei muito. Né? Eu sempre fui torcedor, nunca fui gestor de nada. Então, eu participei, como todo rubro-negro, dessa dor de três séries B aí, né, disputando aí sem subir. Então, de duas, né, porque subimos agora, mas de 3 campeonatos. Mas, assim, o esporte precisava se estruturar também. Muita gente diz assim, o esporte deveria ter investido mais no futebol. Mas foi isso que criou a ruína do esporte. Não é? Essa atitude irresponsável, às vezes, de gestores que se preocupavam com o futebol sem ter uma estrutura por
trabalho consistente. O Fortaleza passou 5 anos na Série C se estruturando e virou o que é hoje. 8 anos. E é isso que o Sport procurou fazer. É isso que essa gestão, por isso que é importante, Yuri, continuar na gestão para dar prosseguimento a essa questão, fortalecer o futebol, claro, é isso que todos nós queremos, mas um futebol estruturado, um clube estruturado. Não é? Vem aí o retrofit do estádio, né? Isso envolve investimentos, a participação da iniciativa privada, vai envolver contratos, a parte jurídica, é isso que a gente quer assessorar. Eu notei algumas coisas assim, mas, por exemplo, o CT, Alessandro, hoje com a compra de 14 hectares, nós vamos para 23 hectares, vai ser o sexto CT, o sexto maior CT do Brasil do esporte. Não é? Isso é fundamental, né, para a estruturação do clube, para a formação de novos jogadores. O clube resgatou o selo formador de novos atletas. Isso tem uma repercussão jurídica gigantesca. Muita gente, mas o que é isso, o selo formador de atleta? Antigamente, o esporte formava um atleta de 15 anos e não conseguia segurar. Não é? Esse atleta, o Palmeiras, o Flamengo vinha cá, levava esse atleta e o esporte não recebia nada. Hoje ele é reconhecido pela FIFA com um selo de formador de atleta. Então, qualquer investida dessa, o esporte fica protegido. E isso é trabalho de governança, é trabalho de administração, é trabalho de quem quer fortalecer o clube. Então, o Conselho Deliberativo tem uma função fundamental nisso, né? E a gente fortalecer esse lado jurídico do esporte, não é? A gente, com certeza, vai se tornar aí o que o esporte não poderia deixar de ser entre os maiores clubes desse país. Doutor, obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Boa sorte nas eleições. Estaremos, né, cobrindo e, com certeza, vamos conversar ainda mais sobre o que a gente mais gosta, né? Esporte Clube do Recife. Um abraço. Isso é fundamental. Pelo esporte e tudo. Ele não chegou lá. Um abraço, doutor. Um abraço, até a próxima. Eleições Esporte Clube do Recife. E você tem aqui na Eu Pratico Esporte TV 12 anos de experiência. A melhor cobertura diferenciada. E olha o que a gente preparou já para esta semana. Confira a agenda. O candidato e presidente Yuri Romão, quarta-feira. Já no dia seguinte, Andrei Kampf, jornalista e formado em Direito com mestrado em área desportiva. E na sexta-feira é a vez de conversar com o candidato Carlos Antônio Filho. Pratique esporte com qualidade. A melhor cobertura é aqui.